recente conflito entre Israel e o Hamas se estende por mais de 12 dias e parece não ter uma solução à vista. Enquanto se fala na possibilidade de invasão por terra de Israel, as explosões e mortes continuam. Tudo bem, Lucas? Tudo certo por aí? Tudo certo, tudo certo. É a minha primeira entrevista aqui pro podcast, então por isso estou um pouco perdido, mas acho que no final vai dar tudo certo. Tu me escuta bem, cara? O áudio tá bom? Perfeito. E você? Tá, tranquilo. Não, te escuto muito bem sim. Perfeito, sem problemas nenhum. Diversos protestos ocorreram desde o início do conflito. Seja apoiando um dos lados ou apenas pedindo por paz, milhares se manifestaram em todo o mundo. Cidades em continentes distantes do Oriente Médio foram palco para essas manifestações. A caminhada contra o terrorismo e apoio a Israel foi convocada pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro e contou com centenas de participantes que agitavam bandeiras israelenses e do Brasil, entoando cânticos em hebraico e gritando palavras de ordem contra o Hamas. Hamas contra Hamas! Hamas contra Hamas! سایه بلند پایه رهبری معظم انقلاب اسلامی را برای هدایت امت اسلامی. Neste episódio do Direto ao Ponto, vamos conversar com o analista e professor de Relações Internacionais Felipe Dalcin sobre o desenrolar do conflito e a possibilidade dele escalar para outros lugares, como o Brasil. Eu sou o Lucas Kesk, fique com a gente. Felipe, até o início da nossa conversa, mais de 5.000 pessoas foram vítimas do conflito. Um dos mais noticiados dos ataques foi o míssil lançado no hospital, no dia 17, em Gaza. Este impasse, que mexe com paixões, religiões e política, está longe de afetar apenas Israel e a faixa de Gaza. Quais outros atores internacionais estão relacionados com essa guerra? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Um prazer estar aqui conversando com vocês. E sigo à disposição. E vamos falar desse conflito que vem chamando muita atenção de todos nós. São vários atores, além de necessariamente o Hamas, de um lado, que é o representante da faixa de Gaza, ou se apresenta como representante da faixa de Gaza. A gente tem o Estado de Israel, obviamente, que são os dois conflitos, os dois lados que estão em conflito, mas a gente tem diversos atores, que são muito relevantes. A gente tem de um lado o Hezbollah, que a gente tem que lembrar que a Palestina ela é dividida em duas regiões, a gente tem a faixa de Gaza e a gente tem outra região da Cisjordânia, né? E na Cisjordânia a gente tem um outro grupo de palestinos, mas a gente também tem o Hezbollah, que está localizado ali no Líbano. E a gente tem que o Hezbollah ele nem considera Israel como algo que possa existir. Então, ele age como um grupo que tenta, digamos assim, o máximo possível atrapalhar a vida de Israel e o funcionamento de Israel como um Estado. A gente também tem o Irã, que também tem essa visão que é compartilhada tanto pelo Hezbollah quanto pelo Hamas, né? Esses três atores são contra a existência de Israel. O Irã é o mais poderoso deles, eu posso te dizer assim, porque ele é um Estado que se prepara para uma guerra iminente há muito tempo, desde a Revolução Islâmica ali no final dos anos 70, né? Então é um país que ele é muito armado, até se fala, né, uma possível invasão dos Estados Unidos no Irã, mas seria muito difícil. Apesar da pujança militar que os Estados Unidos têm, seria muito difícil uma operação contra o Irã, que ele se prepara muito bem, vem se preparando décadas e décadas para uma guerra. E do outro lado, você tem Israel e os aliados de Israel, sobretudo os Estados Unidos da América, e que é o grande, digamos assim, irmão mesmo de Israel, apoiou Israel desde do seu nascimento até hoje em dia. A gente tem os países europeus, que muitos deles apoiam Israel, como o caso da Alemanha, no posterior Segunda Guerra Mundial. A gente tem o caso também do Reino Unido, né, que sempre trouxe a questão de Israel realmente ressurgir como Estado depois da Segunda Guerra Mundial no território da Palestina, naquela região da Palestina, e depois a gente tem todo encadeamento de eventos. E então acho isso bem importante salientar esses atores, né, mas a gente tem atores externos que estão aparecendo por aí. A gente tem a Rússia também. A Rússia ela vem dependendo muito da capacidade militar do Irã. Então, por tabela, ela apoia o Irã, que apoia o Hezbollah, que apoia o Hamas. Daí você tem também o fato
da Rússia apoiar a Síria, ser um grande aliado do Bashar al-Assad, desde o pai do Bashar al-Assad e agora. Então também tem essa, digamos assim, essa aproximação do Irã e da Síria com a Rússia, mas a Uhum. gente também tem a China crescendo sua presença no Oriente Médio, cada vez mais, através, sobretudo, da economia. A China, para vocês terem uma ideia, acho muito interessante isso, Lucas, que Uhum. no governo Biden a presença americana ela diminuiu no Oriente Médio até mesmo com Israel. E a China, para você ter uma ideia, ela vem construindo o porto, o maior porto de Israel. Ou seja, Uhum. para os Estados Unidos, isso foi, meu Deus do céu, praticamente o fim do mundo, né? Porque você tem o teu grande aliado na política internacional abrindo as portas para a China fazer um empreendimento no território dele. Então, a gente até tem interesses econômicos da China, que também investiu muito e investe muito no Irã. Então, é um tabuleiro de jogo com vários players, né? Como a gente fala, com vários atores que têm suas intenções. Eu te diria, né? Eu sempre gosto de falar isso para os meus alunos e para as pessoas que têm interesse em relações internacionais. Não existe mocinho, é todo mundo vilão e todo mundo agindo a partir dos seus interesses, tá bom? Uhum. Então a gente vê que cada um desses players, desses atores, eles têm seus interesses por trás disso. Perfeito. Inclusive, justamente nessa questão desse tabuleiro internacional, o Brasil tem uma participação histórica importante no conflito, né? Especialmente, dá para citar um momento específico, que é a atuação do, inclusive, gaúcho Oswaldo Aranha na formação das fronteiras da região, né? Tanto de Israel quanto da proposta que foi entregue, enfim, para haver um Estado palestino. Em relação hoje em dia, houve agora na ONU a entrega de uma apresentação, aliás, de um parecer brasileiro, de uma possibilidade de resolução do conflito, né? No final das contas, esse parecer não foi aceito no Conselho de Segurança da ONU, né? Mesmo se eu não me engano, os Estados Unidos exerceu o poder de veto e vetou a passagem, né, a aprovação desse documento. E poderia nos explicar melhor como é que funciona essa questão, como que o Conselho de Segurança da ONU agiu em relação a esse conflito, pode agir sobre esse conflito e qual a importância do Brasil nele? Perfeito. Eu tenho que te confessar, Lucas, que eu tenho uma visão muito cínica do Conselho de Segurança, sabe? Uhum. Porque a gente percebe que ele serve, na verdade, de balcão de negócio entre as grandes potências. Se a gente for olhar quando o Conselho de Segurança ele surge ali no pós-Segunda Guerra Mundial, e os primeiros 5 grandes países do Conselho de Segurança que têm que têm a capacidade de vetar ou aprovar, né, o que é proposto no Conselho de Segurança, os 5 países com veto aos Estados Unidos, a antiga União Soviética, agora a Rússia, a gente tem a China, a gente tem a França e tem o Reino Unido. E, não coincidentemente, né, são os primeiros 5 países que obtêm armas nucleares. Uhum. Então, a minha visão é que o Conselho de Segurança, por que que tem esse voto de, digamos assim, se um deles não aprova, nada pode ser feito? É para evitar o máximo possível que essas grandes potências entrem em choque. Porque se Uhum. elas entrarem em choque, Lucas, a gente tem a possibilidade até mesmo de um conflito que pode começar com meios convencionais, mas pode escalar para um conflito nuclear, que seria, muitos dizem, né, até mesmo uma possibilidade de você vitimar bilhões de pessoas. Uhum. Então, tem essa questão do Conselho de Segurança. Então, por isso que ele é muito inefetivo. Se um dos estados que tem capacidade de votar e ter um voto que, se esse estado não aprova ou nega alguma resolução proposta no Conselho de Segurança, não vai para frente. Então, Uhum. essa é a minha visão por que que não funciona. A missão do Conselho de Segurança seria ser, né, como ele surgiu, para que que ele surgiu? Ele surgiu para ser o garantidor da paz mundial. Ele surgiu para que não acontecesse mais uma Segunda Guerra Mundial e que para que o massacre que os judeus sofreram na mão do regime nazista do Terceiro Reich, sob a liderança Uhum. do Hitler, não acontecesse mais, né? Então, o Holocausto foi uma das coisas mais horríveis da história da humanidade e se tinha muita vontade, muito anseio que algo assim nunca mais acontecesse com nenhum dos povos, né? No Uhum. caso, foram os judeus, né? Mas outros povos também foram vitimados pelos nazistas, né? A gente bem sabe como ciganos e por Uhum. aí vai, né? Então, é bem importante de salientar, mas o que acaba travando as resoluções do Conselho de Segurança nas resoluções sobre Israel e Palestina é que os Estados Unidos têm, Israel, perdão, tem como um grande aliado os Estados Unidos da América. Então, qualquer ponto que não seja do agrado de Israel, os Estados Unidos veta. A resolução que o Brasil apresentou para, digamos assim, pausas humanitárias, eu achei, Lucas, de uma genialidade sensacional, porque o Brasil sabia que se ele botasse no documento do cessar-fogo a palavra direito de autodefesa de Israel, a Rússia não ia aprovar por causa de todos os embrólios dela com a Ucrânia.
o Brasil também sabia que se ele colocasse a palavra cessar-fogo, os Estados Unidos não iriam aprovar, né? Porque cessar-fogos pode ser dias, meses, anos e por aí vai, né? Se a gente for ver a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, estão em Uhum. cessar-fogo desde 1953, né? Então, pode ser, às vezes, surgir um cessar-fogo sem tempo determinado, né? E uma coisa também que o Brasil sabia é que os Estados Unidos só poderia, porventura, aprovar a resolução proposta pelo Brasil no Conselho de Segurança se apresentasse o Hamas como um estado com, um estado não, né, um grupo com ação terrorista, né? Então Uhum. o Brasil ele costurou um texto muito bem costurado, e a solução do Brasil foi de falar das pausas humanitárias, ou seja, não é o cessar-fogo. É uma coisa que eu paraliso, sei lá, 6 horas por dia, num determinado momento, para que a ajuda humanitária possa vir para as pessoas que são mais atingidas por esse conflito, que é a população palestina que vive em Gaza. Uhum. Mas os Estados Unidos não aprovou porque, né, havia o temor que talvez essas pausas humanitárias pudessem, digamos assim, inviabilizar as operações militares de Israel contra o Hamas, e também havia o interesse dos Estados Unidos solidificar sua presença e a sua posição perante Israel. Como eu te falei anteriormente, os Estados Unidos, sobretudo no governo Biden, eles vêm perdendo a presença americana como tinha no governo Trump. O Trump, para você ter uma ideia, ele foi chamado pelo Netanyahu, que é o grande líder de Israel, ele foi Uhum. chamado pelo Netanyahu o presidente mais pró-Israel da história. O Trump era chamado assim pela liderança de Israel. Uhum. Então, foi para os Estados Unidos, eles não queriam aprovar nada no Conselho de Segurança que não fosse antes conversado pessoalmente do Biden com o Netanyahu lá em Israel. Uhum. Então, teve esse ponto da visita que foi muito importante. Talvez, eu acho que o único erro do Brasil, Lucas, foi não ter esperado essa visita acontecer e depois tentar colocar a resolução, tentar costurar melhor nos bastidores com os Estados Unidos para que tivesse maior certeza que os Estados Unidos pudesse querer assinar. Parece que também o Reino Unido não tinha tanto interesse de aceitar, mas ele sabia que os Estados Uhum. Unidos não iam aceitar de qualquer jeito, então fica mais feio eu me abster do que negar, né? Claro. Então tem todos os pontos que a gente tem digamos assim, no jogo de cartas, nos bastidores, que ele é muito complexo. Uhum. Ah, Felipe, como o Correio do Povo, inclusive, já fez um podcast explicando os motivos e vários dos meandros desse conflito, nesse a gente foca mais na questão da proximidade do conflito, das possibilidades de esses povos, aliás, que lutam em outro lado do mundo, que esse conflito, essas escaramuças, para usar uma palavra bonita, chegue mais próximo da gente. Um exemplo interessante é que no dia 18, as embaixadas dos Estados Unidos e de Israel, que ficam na Argentina, foram evacuadas e inspecionadas pela polícia local, por causa de uma suspeita de bomba que os funcionários tinham recebido. Qual a possibilidade de que eventos parecidos ou que ameaças semelhantes cheguem mais próximos da gente? Então, quem sabe em países da América Latina ou mesmo no Brasil? Boa pergunta, Lucas. Mas a gente tem que diferenciar as coisas um pouquinho, tá bom? Porque, por exemplo, vários argentinos, eles têm a descendência é, judia. Uhum, Então, até hoje em dia no exército de Israel, são muitas pessoas que, na verdade, têm dupla nacionalidade, podemos dizer assim. São argentinos, mas também são cidadãos de Israel e eles prestam serviço militar a Israel, né? Então, uhum, já até teve no passado, Lucas, um atentado terrorista contra a embaixada de Israel ali na Argentina que vitimou uhum, várias e várias pessoas no passado. Então, a relação de Israel e da Argentina é uma relação mais próxima. O Brasil também tem várias pessoas com descendência, né, judia, mas acredito que a proporção, né, talvez teria que fazer uma pesquisa um pouco mais apurada, não é tão grande assim como o da Argentina. Mas a gente nunca pode dizer nunca, né? A gente não uhum, pode também falar para que as pessoas que são judias aqui no Brasil, que têm essa ascendência, também descendência, perdão, que elas não tomem um certo cuidado, né? Porque são tempos também de muita, digamos assim, de uma temperatura muito elevada. uhum, E a gente, obviamente, não pode generalizar que toda pessoa a favor da Palestina é a favor do Hamas. Não, longe disso, acredito que não. Tenho convicção que não. Mas também a gente tem extremos do outro lado. Então, também tem pessoas de Israel que são fundamentalistas, né, que soltam uhum, argumentos deploráveis na mídia, falando que, por exemplo, uma pessoa próxima ao Netanyahu falou que
mães palestinas deveriam ser alvos de Israel porque elas dão frutos podres, né, que são os palestinos. Uma coisa absurda de se Uhum. ouvir, né? Então, nos dois lados tem pessoas que têm uma visão extrema do conflito, mas também tem pessoas, acredito que a maioria, que queriam uma resolução pacífica, né? E é complicado, porque ele é um conflito que envolve muita paixão. Então a gente vai Uhum. vendo manifestações nos Estados Unidos, manifestações na Europa, né, e até outros lugares do globo, pró-Palestina, e pró-Israel, né? Mas o que a gente tem que tentar entender é que tentar sempre conciliar, tentar buscar uma conciliação dos lados, um bom diálogo dos dois lados para procurar uma solução, que é conversando que se encontra soluções e as pessoas talvez não devem generalizar, não devem vitimar todo o palestino como se fosse favorável ao Hamas ou todo judeu, Uhum. como se todo judeu tivesse uma visão extremista sobre o comportamento, né, dos palestinos e das pessoas que são muçulmanos, né? Ou Uhum. tem essa descendência árabe. Então, é complicado, né? Porque é um ou outro para estragar toda uma relação, para fazer um ato, às vezes, terrorista, para fazer algo desagradável, que machuque os outros, para que as coisas escalem, às vezes piora, né? A gente torce que não, Uhum. né? E o Brasil ele é um país pacífico nas suas relações internacionais, a gente espera que esse conflito também não extrapole aqui nas nossas fronteiras. E te pergunto em relação a essas manifestações e a esses conflitos, quem sabe até mais próximo mesmo da gente aqui no Rio Grande do Sul. O Correio do Povo recentemente fez uma reportagem sobre uma comunidade árabe em Uruguaiana que perguntando como eles se sentiam em relação ao conflito, como era o momento, como tava, o momento estava afetando eles. E várias das conversas eram basicamente o que a gente escuta a nível internacional também, os medos, as angústias, enfim, em relação ao conflito que se estende por anos e que não tem resolução. Em relação a essas pessoas que vivem no Brasil, que têm essas descendências, qual a possibilidade de manifestações que existem, dessas manifestações que ocorrem aqui no Brasil, ou no país, como ocorreram aqui mesmo em Porto Alegre, ou em centros mais ao norte do Brasil? ah, Qual a possibilidade de que essas manifestações escalem para possibilidades maiores, para atos mais ah, incisivos, entende? Sim, talvez atos mais violentos, você está Isso. perguntando. Eu acredito que a gente espera que não, né? Espera que haja o debate sempre ele é muito frutífero, ele constrói pontes, né? Então a gente espera que isso não aconteça, mas eu acho que cabe ao governo brasileiro, a partir da sua capacidade de inteligência, da ABIN, né? Que é a Agência Brasileira de Inteligência, que a gente consiga identificar focos de alguém que queira cometer algo parecido com um ataque terrorista, né? Então a gente teve Uhum, toda a questão do 8 de janeiro aqui, que foi uma coisa deplorável para a história do nosso país, algo horrível. Então a gente uhum, espera que coisas assim, desse nível de violência, ou até pior, que escalem para coisas piores, não ocorram. Então aqui a gente tem que pedir e confiar e exigir também, de certa maneira, tanto da inteligência brasileira quanto da Polícia Federal, que ela consiga agir, identificar diálogos extremos em rede social e por aí vai, para evitar que aconteça uma escalada. Uma uhum, coisa é o direito que todo mundo tem, Lucas, eu e você, os nossos ouvintes, de se manifestar, seja nas redes sociais, seja ir para uma praça, apresentar um cartaz, apresentar uma ideia, discutir, né? Outra coisa é partir para a violência, né? A gente sempre tem que enfatizar isso, né? Uma coisa é a uhum, livre manifestação dos pensamentos, outra é a violência. Não acredito que o Brasil ocorra violência por causa disso. Mas, mais uma vez, nunca pode dizer nunca, e eu espero que as nossas autoridades, Lucas, elas estejam bem cientes e estejam realmente acompanhando qualquer movimento que possa, né, talvez se transformar em algo mais violento. uhum. Por fim, Felipe, te pergunto em relação à questão dos refugiados. É algo que é debatido no mundo há muito tempo, não só nesse conflito, mas em diversos outros, que são as pessoas que, obviamente não por opção, mas por algum conflito armado, precisam deixar suas casas para buscar abrigo em outro espaço. Existe uma grande, nesse momento, por favor, peço que tu nos explique melhor, um grande contexto ali, uma grande briga em relação à fronteira em Rafah, se eu não me engano, em que entre a faixa de Gaza e o Egito, que pode ser que seja aberta em algum momento e que haja, então, evacuação, se posso chamar assim, de pessoas que estão querendo sair da faixa de Gaza. Qual a possibilidade de que refugiados desse conflito
escolham o Brasil ou quem sabe a América Latina como um porto seguro, porque até mesmo a Ucrânia e outros conflitos ali no Oriente Médio, mas alguns outros também na Europa, tiveram pessoas que saíram desse conflito e escolheram se refugiar no Brasil. Qual a possibilidade disso acontecer e como que o Brasil costuma receber essas pessoas? Perfeito, Lucas. A gente tem que entender que no caso ali da fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza, toda aquela região, que é onde que parece que vai começar a circular amanhã no dia 20 de outubro os recursos, né, para que vá para os bens, os recursos que vá para a população desassistida ali da faixa de Gaza, que elas tenham uma assistência agora, Uhum, é muito complexo porque a gente tem que levar os assuntos, as pautas que tanto tem Israel de um lado, quanto tem o Egito do outro. Por que eu te falo isso, Lucas? Porque ó, o Egito ele tem dois poréns, né, em abrir sua fronteira para os palestinos. O primeiro é que o Hamas e o governo que controla o Egito agora, eles são rivais. Eles não uhum, se gostam, eles se bicam. Então, né, é muito complicado você abrir a fronteira de um país que você sabe, tem vários refugiados, várias pessoas em uma condição precária de vida e você quer ajudar essas pessoas. Mas vai que entra um ou outro membro do Hamas e realiza um ataque terrorista ali. uhum, Então tem isso, né? O Hamas ele vem cometendo diversos atos que podem ser considerados como terrorismo. Então tem esse ponto por parte do Egito, né? E também o caso do Egito, né, de receber talvez uma população de 1 milhão de habitantes, né? Seria muita gente para um país só receber de uma só vez, né? Já no caso de Israel, se você abre as fronteiras, você pode tanto às vezes, le- o Hamas que controla a faixa de Gaza, pegar esses recursos e só dar para os combatentes do Hamas, mas como também, Lucas, vai que o Hamas consegue criar um canal, um vínculo de comunicação que ele coloque no meio dessas ajudas humanitárias caixas com equipamentos militares que vão servir como fomento, como ferramentas de guerra para o Hamas contra Israel. Então também tem esse receio de Israel, né? Esses dois receios de Israel. Então eu te diria que naquela região de Rafa, esse que é o grande imbróglio e cabe a gente, né, Lucas, acompanhar amanhã como isso vai ser feito entre as partes, né? Então amanhã a uhum. gente vai poder ter uma ciência melhor acompanhando os acontecimentos nas notícias. E do outro lado, Lucas, a sua pergunta ela é muito Uhum. importante de como que o Brasil se comporta, a comunidade internacional de um todo se comporta. Pode, porventura, se tornar um destino de refugiados, né? Uhum. E eu acho que é até importante que o Brasil abra em certa medida, essa possibilidade, mas também a gente não quer que pessoas com visões extremistas entrem no nosso país. Então, também que tem que tentar entender que o Brasil tem que ter um certo controle. E qualquer Uhum. controle que é feito, Lucas, leva tempo, é burocrático, né? Então, tem essa preocupação do Brasil, caso se for receber refugiados dessa região, mas já recebeu até mesmo ucranianos, né? Já recebeu de outras guerras, o Brasil já recebeu. O nosso país, ele realmente age muito bem em questões humanitárias. Te Uhum. diria isso. Então, né, o Brasil ele tem um diálogo também muito conciliador das partes, né? Que não adianta você fechar a porta, o diálogo com o outro, né? As coisas só vão Uhum. ser resolvidas na base da conversa e, óbvio, depois das conversas, as atitudes. Mas eu acredito que o Brasil poderia sim ser um eventual destino, né? Não sei se o preferido para os palestinos, né? Mas talvez eles Uhum. preferissem ir para outro lugar, para outro país árabe, outro país que tem uma cultura deles, que a cultura deles seria mais semelhante, o choque cultural não seria tão grande, como talvez vir para um Brasil para o Brasil que é um país mais ocidentalizado, né? Então são Uhum. fatores que a gente tem que levar em consideração. E em relação, enfim, ao futuro desse conflito, né, que, de novo, ainda tem grandes questões em aberto, acho que muito mais dúvidas do que respostas na mesa, inclusive desse jogo, esse xadrez internacional. O que se pode dizer em relação a essa, a esse momento do conflito? Porque como, inclusive, nesse podcast a gente abordou um pouco no outro realizado pelo Correio do Povo também, de que é um conflito que se estende há anos, que várias guerras foram e voltaram, né, que partindo de ambos os lados, inclusive. É possível que esse seja um conflito final, de certa forma, da guerra, e que enfim, questões mais específicas venham a ser solucionadas nesse momento?
Então, Lucas, se qualquer analista de relações internacionais, né, avisando você e também o público em geral que está nos ouvindo, se ele aparecer com uma solução ou uma previsão do futuro, uma solução assim final muito visível, mas para essa questão. Então, a gente Uhum, que é analista de relações internacionais, a gente trabalha com perspectivas, né? Uma das perspectivas, eu acredito que é a mais, digamos assim, real, é que realmente seja mais um capítulo da história triste de conflito entre palestinos, né, controlados pelo uhum, Hamas, e também, do outro lado, o Estado de Israel. Talvez, se o Hezbollah, que está ali na região sul do Líbano, ele entrar no conflito, talvez as coisas escalem, porque a gente está falando de um grupo, Lucas, que ele tem uma capacidade bélica imensamente maior do que o Hamas. A gente está falando e tem fontes que estão apontando que o Hezbollah, para você ter uma ciência, Lucas, ele tem cerca de 100 mil mísseis para lançar sim, em Israel se ele quiser. E 100 mil mísseis, desculpa, não tem dromo aéreo de Israel que defenda 100 mil mísseis. Por mais que seja excelente a defesa aérea de Israel, Lucas, chega um sim, ponto que ela fica tão sobresaturada que ela não consegue abater todos os mísseis que vêm para ela. Entendeu? Então claro. uma das maneiras de você driblar uma defesa antimísseis é sobrecarregar ela, né? Uhum, Então, por exemplo, muitos países usam decoy, né, que em inglês é a isca, né? Você lança uhum, falsos mísseis para que a barreira vá lá, pegue esses mísseis e depois os que são realmente mísseis atinjam o teu alvo, que você quer atingir. Então, se realmente, como a gente viu um pouco dos inícios agora, se a gente vê o Hezbollah entrar nesse conflito, o nível de escalada, de mortes, de conflito, de inocentes morrendo vai ser muito maior para todos os lados, né? uhum, Então é algo que a gente não espera, né? E, infelizmente, Lucas, se eu fosse apontar o que pode acontecer, eu acho que você vai ser mais um capítulo triste da história do conflito entre palestinos, no caso da faixa de Gaza e o Estado de Israel, né? Em que você uhum, tem, de um lado, os palestinos controlados na faixa de Gaza controlados pelo Hamas, e o Hamas controla desde 2007, não tem uma uhum, eleição, não há possibilidade dos palestinos votarem em outro regime, não há possibilidade de nada. O Hamas funciona como uma ditadura. E se você fala mal do Hamas dentro da faixa de Gaza, você tem o risco de ser morto. uhum, E do outro lado, você tem Israel, né? Que por mais que Israel tente, talvez, nas suas ações militares, acredito, vitimar o Hamas, mas o Hamas ele se esconde no meio da população de Palestina, a gente sabe uhum, que Israel muitas vezes acaba passando a mão, né? Passando da mão, né? E matando e vitimando muitas vezes a população inocente. Mas é muito complexo também a gente julgar Israel, porque, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que evitar que esses membros do Hamas que fazem atos terroristas me atinjam, mas eu uhum, também tenho uma população civil da Palestina, então é um jogo muito difícil para Israel também, a gente tem que entender esse lado de Israel. Mas mesmo assim, né, sim, a gente é contra que pessoas que não têm nada a ver com o assunto, que as decisões políticas são vítimas, né? Acho que ninguém é a favor disso, né? Então a gente tem esse lado. E o que que a gente pode ver talvez no futuro? Uma futura ocupação terrestre de Israel. E se tiver ocupação terrestre, Lucas, daí que o número de mortos vai crescer. Por quê? Quando é ocupação terrestre, ainda mais um terreno todo quebrado, cheio de escombros e por aí vai, fica muito uhum, fácil você fazer emboscada contra o invasor, que seria Israel, fica muito fácil você botar minas, daí vira mais ou menos, Lucas, homem contra homem, fuzil contra fuzil. Daí não importa se eu tenho um fuzil melhor do que o outro com fuzil ruim também vai me matar, não importa se o fuzil dele é melhor do que o meu. Então o número de baixas de Israel seria gigantesco se ele assumisse uma posição mais ofensiva sobre a faixa de Gaza. Do outro lado também, vai que se Israel realmente invade com muitos homens a faixa de Gaza, Lucas, mais uma vez, Hezbollah entra no conflito, vai que a Cisjordânia talvez grupos da Cisjordânia também resolvam entrar no conflito. Então a coisa uhum, pode escalar de um nível, Lucas, que pode até talvez influenciar atores como é, o Irã, a Síria. A gente espera que não, que seria o extremo, né? A Síria, o Irã entrando nesse conflito, que daí sim seria uma guerra geral no Oriente Médio, né? sim, E a gente não pode esquecer que o último recurso de Israel tem armas nucleares. Então, talvez um uhum, último recurso seja de utilizar armamento nuclear. A gente, pelo amor de Deus, a gente espera que não. A gente sim, espera que isso seja solucionado da maneira mais rápida possível, que essa guerra pare, que os dois lados relevem em consideração o sofrimento da população civil, tanto na faixa de Gaza quanto em Israel, que essa população de Israel também está sofrendo muito, né? Já foram milhares de mortos do lado de Israel também. Então, são esses pontos que eu acho que a gente tem que
destacar, Lucas, e a gente espera uma solução pacífica, né? A gente espera que uma solução que, infelizmente, não venha do colegiado do Conselho de Segurança, dessa vez a gente tem que culpar os Estados Unidos por isso, mas que alguma, digamos assim, consideração, alguma resolução aconteça positiva no futuro e que seja a favor dos civis de todos os lados possíveis. Perfeito. Professor Felipe, o Correio do Povo te agradece por ter participado mais uma vez desse podcast, por ter nos ajudado a solucionar... Vou começar de novo essa parte final. Professor Felipe, o Correio do Povo te agradece por ter participado desse podcast e por ter nos ajudado a elucidar melhor essas várias questões que rondam esse conflito tão difícil. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar do podcast do Correio do Povo e fico sempre à disposição de vocês. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Se gostou dessa edição, também vai gostar dos outros episódios que estão disponíveis no site do Correio do Povo, no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido. Você pode receber a newsletter com os principais podcasts produzidos pelo Correio no seu e-mail. Basta se inscrever na nossa página. Este episódio utilizou áudios da AFP. A produção, roteiro e apresentação foram feitas por Lucas Keski. A edição foi feita por Thiago Basso, além da coordenação de Márcio Gomes e Luiz Felipe Melo. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.